Bem-vindos ao canal, meus amigos, tudo bem? Hoje faremos a batalha entre dois grandes predadores que amam ficar debaixo da água. São eles, Elasmossauro versus Suchomimus. Então vamos nessa. Começarei com o Elasmossauro. O Elasmossauro foi um réptil marinho gigante da família Plesiosauria, que viveu no final do período Cretáceo, aonde hoje se localiza a América do Norte. Esse réptil pesava entre 2 a 4 toneladas, seu pescoço tinha aproximadamente 8 metros de comprimento e seu tamanho total atingia os 14 metros. Como os demais plesiosauros, ele vivia em águas rasas. O seu incrível pescoço tinha um total de 70 vértebras, ou seja, tinha mais vértebras do que qualquer outro ser vertebrado. Mas seu enorme pescoço terminava com um crânio que não tinha mais que 60 centímetros de comprimento. Os seus olhos eram enormes, provavelmente seria usado para enxergar em águas escuras e turvas. A espécie Elasmossauro era carnívoro e poderia se alimentar de peixes, moluscos e outros seres vertebrados que existia naquela época debaixo da água. Para um animal como o Elasmossauro, seria muito fácil capturar peixes. Quando ele via um cardume de peixes, era só esticar seu enorme pescoço e sua cabeça, que conseguia capturar o peixe que quisesse. Algumas curiosidades em relação a ele era que costumava engolir pedras para facilitar a digestão alimentar. Embora seja um animal que viveu junto com os dinossauros, não era considerado um dinossauro, mas sim um ictiosauro, e era muito parecido com as tartarugas modernas em alguns aspectos, mas um essencial era que quando queria desovar seus ovos, saía dos mares e ficava na praia para colocar seus ovos. Assim como os pterossauros são considerados répteis voadores, e não dinossauros, os Elasmossauro e outros plesiosauros são considerados como répteis marinhos, assim como os crocodilos não são de natureza total da água, mas sim da terra, pois sempre que precisa vai à superfície para obter mais oxigênio. Ponto fraco. Bom, é bem provável que seu ponto de vulnerabilidade fosse o que o ajudava a se alimentar, ou seja, se algum outro réptil marinho, como um mosasauro, pleossauro e cronossauro, fosse atacar o Elasmossauro, seria algo terrível para ele, pois se fosse atacado em seu pescoço, dependendo do predador que o atacasse, a sua vida acabaria ali mesmo. Assim como a titanoboa possuía vulnerabilidade de ser atacada em sua barriga, o Elasmossauro possuía a vulnerabilidade de ser derrotado se for atacado no pescoço. Agora vamos falar um pouco sobre o seu adversário, Suchomimus. Ou entre outras traduções, Suchomimus, que significa imitação de crocodilo, foi uma espécie de dinossauro carnívoro e bípede que existiu durante a primeira metade do período Cretáceo. Seu tamanho atingia em torno de 11 metros de comprimento e possuía até 3,7 metros de altura, e seu peso corporal era de 5 toneladas. Ou seja, o lagartão não era flor que se cheirasse, não qualquer coisa ele quebraria muitos dinossauros na pancada. O Suchomimus, ou Suchomimus, habitou na África e seus fósseis foram escavados no deserto do Teneré, no Níger, no ano de 1997. A característica mais marcante desses dinossauros é seu crânio, que se assemelhava bastante com a dos crocodilos modernos. Ele era longo e estreito, e adaptado para pegar peixes, ou seja, um animal pescador. O corpo, entretanto, era parecido com o espinossauro, só que não tinha aquelas famosas velas que o espinossauro tinha em suas costas. O Suchomimus era apto a comer muitos peixes em sua época. Ponto fraco. Como podemos
saber assim, como o espinossauro, não teria um bom resultado se fosse encarar o Tiranossauro Rex em terra firme, pois seu crânio, sua alimentação e seu corpo era apto para pescar, e não para produzir uma mordida mortal que conseguisse ter sucesso em devorar e lutar com dinossauros maiores. Talvez o Uranossauro, e outros tipos de Iguanodontidae, e talvez fizesse frente com o Carcharodontossauro, porém, para enfrentar dinossauro com armaduras ósseas, e um par de chifres seria necessário uma mordida como a do Tiranossauro Rex. O Suchomimus não teria muito sucesso para produzir uma mordida tão poderosa como outros predadores de sua época, porém não seria um inimigo fácil de ser vencido. Agora vamos ao combate. O Elasmossauro não poderia produzir uma mordida muito possante, porém despedaçaria um humano como se fosse uma bolacha. Como eu sei disso? Bem, vocês sabem o terrível animal que ele era. Provavelmente teria uma mordida muito forte. Lógico, não se equiparava aos terópodes gigantes, porém seria um pouco forte. Por ser um animal gigante, teria muitas vantagens, porém, como já lhes disse antes, seu pescoço pode provocar a sua morte. Em combate, no mesmo território, o Elasmossauro tentaria surpreender o Suchomimus por baixo, porém, o Suchomimus perceberia o mais rápido possível e tentaria cortar o seu enorme pescoço. Isso poderia causar danos de níveis críticos o suficiente para causar até a morte do Elasmossauro. Eu admiro muito o Elasmossauro, porém, seria muito improvável que o Elasmossauro pudesse vencer um animal com experiência, tanto na água quanto em terra firme. Por mais que eu quisesse que o Elasmossauro vencesse, não os fatos. Se o Elasmossauro conseguisse surpreender o Suchomimus de uma maneira que nem tivesse espaço para usar a sua mordida, ele ainda teria as suas garras, e também todo um corpo adaptado para mergulhar e ser independente em terra firme. Eu sei que o Suchomimus não ficaria ileso, porém, as chances de uma morte devastadora para o Elasmossauro não daria para evitar. O que poderia acontecer também seria que o Elasmossauro poderia arrastar o Suchomimus para o local mais fundo possível das águas. Porém, seria muito provável que o Suchomimus conseguisse prender o fôlego por vários minutos, assim como fazem os crocodilos modernos, e assim então poderia usar as suas enormes garras e dentes para liquidar ou escapar de onde estava e ir embora para a superfície, a não ser que fossem dois Elasmossauro. Se fosse assim, as chances de vitória seriam extremamente altas para o Elasmossauro, porém, ainda não temos conhecimento suficiente para afirmar qual animal seria capaz de vencer o outro, pois infelizmente só temos os fósseis. Porém, seria muito provável que em uma luta, 1 contra 1, a vitória seria para o Suchomimus. Galera, antes de finalizar, gostaria de deixar bem claro que o resultado apresentado aqui foi, segundo a minha opinião. Posso estar errado sim, afinal, todos podem se enganar. Porém, seria o mais próximo em minha opinião. Quem poderia vencer são dois grandes animais incríveis. Porém, o resultado real só poderia ter 100% de certeza se fosse profundamente estudado e analisado. Mas provavelmente nunca teremos 100% de certeza, pois nenhum dinossauro está vivo aqui hoje para medirmos as suas informações a fundo. Galera, muito obrigado por terem assistido. Fiquem na santa paz de Deus. Orem por mim, pois somos fracos, porém Deus é forte e poderoso. Até o nosso próximo encontro. Abraço.